o outro a ser ele a fazer. Porque ele está lá mais perto e acaba por ser mais simples e pronto. E então, quando nós facilitamos as coisas, eu até podia mandar os produtos agora, mas desta maneira, e ele paga amanhã. Não precisa pagar hoje, paga amanhã. Este tipo de coisas assim, nós estamos a falar de um negócio. Então, tome lá o produto, depois você paga quando puder. Coisas assim, ok. Então, estas coisas o facilitismo é terrível. E digo-vos que este tipo de atitudes minam o seu negócio, minam da base. E você não só não faz crescer o seu negócio, como você não está realmente a ajudar ninguém. Então, a vacina contra o facilitismo é o profissionalismo. É o contrário. Então, não interessa se o seu cliente é seu amigo. Ele pode ser seu amigo, mas como cliente é cliente. Não é? E então o seu online pode ser seu amigo, mas enquanto online é de online. Então tem uma relação, além de uma relação pessoal, também tem uma relação profissional. E este profissionalismo marca-se e vê-se através destas coisas como estão inscritas. Dar o exemplo. Então, vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, então, seria possível que agora estamos aqui a fazer esta conferência, correto? Vamos imaginar que eu estou aqui a fazer a conferência para vocês e que eu estou assim com uma gripe gigantesca. Dói-me o corpo todo e aquilo estou assim todo roto e não estou com paciência. Não. Isto acontece, essas coisas acontecem. Por acaso não é o caso hoje, não é? Mas pode acontecer. Então só para dar um exemplo. E então, e mesmo assim, uma coisa é a minha vida pessoal, outra coisa é a minha vida profissional. Não é? E se eu assumir o compromisso, eu cumpro o compromisso. E se eu não estiver aqui para o hospital meio morto, eu estou aqui a dar a conferência. Ou a fazer um plano em casa de um amigo. Ou a ter uma conferência na internet. Ou a responder aos e-mails, ou a ajudar os meus online, ou a escrever, ou o que for. O que faz parte da minha profissão, do meu trabalho de marketing de rede, é a minha profissão. Não há facilitismos. Não há. As coisas têm que ser feitas de forma profissional. Então é assim que nós damos o exemplo. E se um dia qualquer você for à casa de um seu online para dar um plano em casa dele, para os amigos dele, e você estiver com 40 de febre, e você mesmo assim estiver lá e der o plano, você pode ter a certeza que você deu um exemplo daqueles que vai esquecer. E você, com a sua atitude, ensinou muito mais do que com as suas palavras. Não é? Isto é profissionalismo, não é facilitismo, não, é o profissionalismo. Pois é preciso saber planear, mover as pessoas e executar. Isto tem a ver com o plano de ação, não é? Mover as pessoas no sentido, em que sentido? Em ajudar as pessoas a fazerem aquilo que você faz, é isso. E finalmente o quilómetro extra. O quilómetro extra é, o que é que faz um profissional? Quando 99% das pessoas acham que está bom, fogo, está bom. A pessoa que é profissional olha ali e vê algum defeito e vai corrigir aquele último defeitozinho que reparou e que mais ninguém viu. E se calhar, em vez de estar a trabalhar 10 horas, trabalha 15, as últimas 5 horas foi para corrigir um detalhe que ninguém viu, mas o profissional viu. E se você for profissional naquilo que faz, desta forma, você, quando tudo parece que está bom, está tudo ótimo, está tudo organizado, está tudo a trabalhar, você no final de tudo vai ver à procura de um defeito, à procura de um detalhe e vai melhorar em cima do que já parecia que estava bom. E vai procurar, quando toda a gente diz que está bem, você vai procurar o defeito, o detalhe. Isto é o quilómetro extra que distingue as pessoas que têm muito sucesso das pessoas que têm um sucesso mediano ou nenhum. Okay? Então, é o contrário do facilitismo. É precisamente ao contrário. No facilitismo, mais ou menos, está bom. No profissionalismo, depois de estar bom, ainda vamos à procura de um defeito, de um detalhe e ainda vamos melhorar um bocadinho. Okay? É assim que trabalham as pessoas que vencem este vírus do facilitismo. Nono, o desperdício. O vírus do desperdício é... Olha, é só ler o que está escrito. Desperdício de tempo, de energia e de dinheiro. Falta de organização. A bagunça. Não é? Hábitos nefastos. Isto é tudo desperdício. Nós estamos a desperdiçar tempo, energia e dinheiro com estas coisas, com a falta de organização e com os hábitos nefastos. Quando nós estamos a falar de uma oportunidade financeira, nós estamos a falar de dinheiro e de economia. Nós não podemos gastar mais dinheiro no nosso negócio do que aquilo que nós ganhamos.
Não há nenhum país do mundo, não há nenhum negócio do mundo que sobreviva muito tempo assim, a não ser o Estado português. Que tem um déficit, mas a gente sabe, não é? Mas pronto, mas isso nós acabamos por pagar nós esse dinheiro, não é? Mas no nosso negócio, o Estado não vem cá pagar o nosso negócio, temos de ser nós a pagá-lo. E então temos de ter os pés muito assentes na terra relativamente aos nossos recursos. E os nossos recursos são o nosso tempo, a nossa energia e o nosso dinheiro. São esses os nossos recursos. Energia no sentido de atividade. Okay? Esses são os nossos recursos. E é isso que nós temos que pôr ao serviço daquilo que nós queremos atingir. E se vocês repararem, é muito fácil nós perdermos o tempo, a energia e o dinheiro. Muito fácil. É um instantinho. Vou-vos dar um exemplo. Eu vou ao Facebook ver o que é que andam a fazer os meus amigos, tenho uma página de fãs, vejo quem é que me adicionou e mando uma mensagem para quem me adicionou, a promover o meu link do meu site. E então eu trabalho 5 a 10 minutos por dia no Facebook, ver o que se passa e tratar das coisas. E entretanto vejo 500 milhões de pessoas no Farmville. Eu não tenho nada contra o Farmville, eu já joguei Farmville. Deixei de jogar o Farmville porque o jogo é tão interessante que eu comecei a ver que eu estava a desperdiçar muito tempo e então deixei de jogar precisamente por isso, porque gostei muito do jogo. E portanto eu não estou a dizer mal do Farmville. Nem estou a dizer mal de ninguém, só estou a constatar um facto em relação ao tempo. Bem, o tempo e a energia. E então eu vejo algumas das pessoas, algumas delas a quem eu falei da oportunidade e que me disseram que não têm tempo, e vejo lá que têm uma entrada no Farmville às 10h23 da manhã, outra às 10h24, outra às 10h50, outra às 11h10, outra às 11h30, outra ao meio-dia, outra às 15h10, outra às 15h15, outra às 15h40. E ao longo do dia eu vejo aquela pessoa que teve 20 vezes no Farmville e se for a somar aquele tempo todo foram 3 horas. E eu acredito, é muito fácil gastar 3 horas no Farmville, não tem problema nenhum. É ótimo, não tem problema nenhum, é divertido, não há problema nenhum. A questão é, o que é que nós queremos fazer com a nossa vida? Quer ser profissional de Farmville ou quer ser profissional de marketing de rede? Então tem que escolher, não é? Então, esse é um bom exemplo de um sítio onde nós gastamos tempo e energia. Há muitos outros. Eu não tenho, como disse, não tenho nada contra isso, mas tudo se quer tudo depende das nossas prioridades, ok? Relativamente ao dinheiro é a mesma coisa. Eu não tenho dinheiro para iniciar um negócio de rede ou para fazer o consumo mínimo mensal, mas saio ao fim de semana, à noite, e vou para os copos com os amigos. Está certo, não tem problema nenhum. É uma opção. Não é? Eu digo-vos, eu pessoalmente, não é para servir de exemplo para ninguém, mas eu pessoalmente não vou gastar dinheiro em bebidas, nem em petiscos, nem em jantares, nem em coisa nenhuma, antes de fazer o meu consumo mínimo de uma marketing de rede. Antes de comprar os meus contactos e comprar a minha publicidade. Porque aí é que está o meu negócio. O dinheiro pode não chegar para nada, mas para isso tem que chegar. Eu não posso desperdiçar um cêntimo. Todo o dinheiro que eu posso arranjar é para investir num negócio. Porquê? Porque eu já fui pobre. Eu sei o que é. Não é? E eu já não quero que isso volte nunca mais a acontecer. Não é? E então, quando nós temos essas ideias claras, a forma que nós temos de organizar as nossas coisas muda bastante. Então o desperdício é um dos vírus daqueles grandes. Falta de organização, hábitos nefastos, estas coisas que nós já sabemos. Agora, como é que combatemos este vírus? Com a disciplina. A disciplina é daquelas coisas difíceis de dizer a uma pessoa que é desorganizada por natureza. Eu sou desorganizado por natureza e, portanto, estou à vontade para falar acerca disto. Eu até me arrepia quando vejo esta palavra escrita, disciplina, porque eu sou uma pessoa muito indisciplinada, sempre fui, e muito desorganizado, e pronto, eu sou assim por natureza. Então tenho feito um esforço muito grande para me organizar, para ter uma agenda, para seguir uma agenda. É uma coisa, para mim, foi um salto grande, né? Mas tive que o fazer, né? E então é preciso manter e executar uma lista de tarefas diárias. Eu abomino listas. Quem me conhece sabe que eu fico nervoso se tiver 4 coisas escritas num papel para fazer ao mesmo tempo. Eu já fico desorientado, já não sei o que é que vou fazer primeiro. Não, por natureza eu não sou assim, mas por isso é que eu tive que desenvolver estas disciplinas. Manter e executar uma lista de tarefas diária, porque isso ajuda-nos a manter as ideias organizadas, okay? A não perdermos tempo.
com coisas que não interessam. Okay? Manter as sanguessugas a uma distância de cortesia. Isto eu vou explicar o que é. As sanguessugas são aquelas pessoas desocupadas que vos azucrinam a cabeça todo dia. Ou por telefone, ou por SMS, ou no MSN, ou no Skype, onde for. Essas pessoas são pessoas que não é uma pessoa que tem uma dúvida, não é uma pessoa que quer ajuda, não é nada disso. São pessoas que não têm nada para fazer, a não ser conversa. Conversa sem consequência. Okay? Essas pessoas alimentam-se da nossa energia. Precisam da nossa energia. Mas nós temos outras coisas para fazer com essa energia. Não é manter estas pessoas, não é manter conversa com estas pessoas. Então devemos fazer o exercício de manter estas sanguessugas, estão entre aspas, não é? A uma distância de cortesia. Não é tratar mal, mas manter uma distância de cortesia suficiente para não interferir demasiado no nosso calendário e no nosso dia. Depois, aqui está um exercício interessante para fazer em relação ao dinheiro, que é aprender a viver a cada mês com menos dinheiro. Isto não é para nada, é só para você reparar pontos pequeninos onde você pode poupar algum dinheiro. Coisinhas que você não estava habituado a pensar e que de repente é assim, se calhar posso passar sem isto. E nesse dia não compra ou não faz. E no dia a seguir vai avaliar outra coisa. E no outro dia também não compra e não faz. E todos os meses você habitua-se a gastar menos dinheiro consigo. E você vai ver a quantidade de dinheiro que nós lançamos à rua sem necessidade nenhuma. É impressionante. E esta disciplina, além de ser útil, porque nós realmente poupamos dinheiro, dá-nos a entender e mostra-nos claramente que grande parte do nosso dinheiro vai para coisas que não têm mais pequena importância. Nós passamos perfeitamente bem sem elas. E de repente ficamos com dinheiro para gastar em coisas que nós achamos importantes. Como é, por exemplo, dar uma prenda à namorada ou à esposa ou ao esposo, ou sair de umas férias ou de um fim de semana, ou investir dinheiro extra no nosso negócio. Então é fácil de ver como é que nós